do presidente americano Donald Trump. E sobre isso, vamos até Nova York conversar com Amadeu Maia, âncora do Brasil News, da Seabra Brazilian Television e jornalista da SPT TV SIC Internacional. Muito boa noite, Amadeu. Obrigado por atender a mais esse convite nosso. Obrigado. Amadeu, o Washington Post fala em tiro no pé e bullying comercial, né? Se referindo às medidas do presidente Donald Trump. E a gente sabe que a proximidade crescente entre Brasil, China e União Europeia não é exatamente do agrado de Donald Trump, né? Eu te pergunto, a Casa Branca esboçou alguma reação à repercussão negativa do tarifaço contra o Brasil na imprensa americana? Boa noite, Tardan, boa noite, Plínio, e boa noite a todos os telespectadores do Povo News. Nesse momento aqui, são 6 meses, ontem, domingo, fez 6 meses de governo Trump. O Trump está enfrentando aqui um problema muito maior, inclusive pela sua base, a base MAGA, com os arquivos do chamado Jeffrey Epstein, que é um problema que percebe-se que a mídia americana está dando muito mais highlights, está dando muito mais manchetes nesse tipo de assunto do que até mesmo nas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Mas, como você falou, saiu um artigo no Washington Post, e nesse artigo ele inclusive fala sobre o bullying provocado pelos Estados Unidos no Brasil e fala que a reação do Brasil, Tardan, ela foi diferente dos seus vizinhos, porque o Brasil ele tem mais estrutura econômica, ele tem mais diversidade econômica, e ele não, no primeiro momento, até então, né, até nesse momento, não baixou a cabeça, apesar de dizer que está na mesa a negociação com os Estados Unidos, em nenhum momento ele se rendeu ali aos ataques de Trump. Inclusive, tem fontes que dizem que Trump está muito irritado com essa negociação, que ele não esperava que ia ser, talvez, tão difícil. Como eu falei, a mídia americana, alguns jornais, claro, comentaram, como o próprio o Le Monde. O Le Monde, apesar de não ser americano, mas ser no mundo, o Le Monde comentou que o filho de Jair Bolsonaro se protege da justiça brasileira ao se mudar para os Estados Unidos. Ele deixa isso na manchete principal. O BBC News fala que Eduardo Bolsonaro tem um papel fundamental nesse embate e nas tarifas com o Brasil. O New York Times ele diz que por trás da decisão de Trump, agora já voltando para um jornal norte-americano, por trás da decisão de Trump em taxar o Brasil, existe ali um motivo para salvar Bolsonaro. Inclusive, na semana passada, a Hillary Clinton, ex-candidata a presidente dos Estados Unidos, que concorreu com o Donald Trump, ela numa entrevista foi perguntada sobre isso e ela chegou a dizer, abre aspas, o Trump está tentando salvar o amigo corrupto, né? Falando sobre isso. Então, a mídia, ela tem alguns pontos, Tardan, que ela trata sobre isso, mas como eu volto a falar, hoje o maior destaque está realmente em cima dos arquivos de Jeffrey Epstein, que poderia aí causar um dano se essa lista fosse realmente divulgada, a lista de clientes, as pessoas, os ouvintes aí, os telespectadores do Povo News que não sabem, o Jeffrey Epstein, ele praticava, né, tráfico sexual com menores de idade, e ele tem uma lista aí, supostamente tem uma lista com bilionários, milionários, pessoas famosas aqui nos Estados Unidos. Então, isso está causando realmente uma preocupação. Ele inclusive, já discutiu com pessoas da base dele, a MAGA. Ele quer processar o jornal Wall Street Journal. Inclusive, já proibiu, viu, Tadeu? Essa notícia é de agora, recente. Ele proibiu o Wall Street Journal de participar de uma coletiva, que ele vai viajar para a Escócia, e ele proibiu do jornal estar lá presente. Ele, inclusive, quer processar o jornal em 10 bilhões de dólares. Então, nesse momento, a mídia está muito mais focada neste caso, nos próprios 6 meses, e em pesquisas que saíram. Tanto saiu uma pesquisa da CNN, como saiu pesquisa também da CBS. O Donald Trump ele tinha dito que tinha uma lista sobre o Epstein, né? Depois ele disse que não tinha, aí o pessoal da MAGA ficou indignado, porque como é que assim que você não tinha essa lista? Você falou que tinha lista, enfim, complicação dele aí. Foi prometido, né? Foi promessa de campanha. Na campanha ele disse que iria, quando tivesse acesso a esses files, esses arquivos, iria divulgar.
E aí o Wall Street Journal, inclusive, publicou uma mensagem, que é uma carta que o jornal teve acesso, aonde no aniversário do Jeffrey Epstein, eles falam ali coisas assim, até horrendas, né? Mas é uma coisa bem que particular e tal. E está saindo também uma reportagem aí do The New York Times, com mais arquivos, está saindo aos poucos, ninguém sabe, claro, tem as fontes jornalísticas, mas ele está enfrentando e nota-se que isso acaba tirando do sério Donald Trump nesse momento. De tarifa não se comentou mais nada até as últimas sanções de vistos aos ministros do STF. Depois desse momento, oficialmente não saiu mais nada. Muito bem, te agradecer muito a sua participação, sua atenção, sempre muita gentileza aqui em nos atender. Obrigado, Amadeu, uma boa noite, uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, Tardan, obrigado, pois estamos sempre dispostos aqui a levar aí um pouco de informação para os telespectadores do Povo News. Obrigado.